Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Deus vai nos mostrar que mesmo quando entregamos para Ele algo que está morto, Ele pode trazer vida. Números capítulo 17. Fale aos filhos de Israel, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. Ponha estes bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhes deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas dos seus pais, 12 bordões. Entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel. E eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor havia lhe ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Eu não sei se você entendeu o que Deus fez aqui. Os bordões eram varas secas. Depois de toda essa crise que nós vimos no capítulo anterior, toda essa crise criada a partir dos filhos de Levi, da tribo de Levi, que queria tomar o sacerdócio, Deus ele cessa essa crise, fazendo Arão representar exatamente esta tribo. Será que existe prova maior de grandeza, de amor, de perdão, de propósito? Deus está dizendo: olha, vocês podem até se virar contra mim, mas o meu plano para essa tribo continua. Meu plano para essa família continua. Alguns se perdem, morrem, não vivem a promessa, mas nem por isso eu desisto. E ele pega exatamente o sacerdote e manda que ele represente aquela tribo que se voltou contra ele. É muito forte. E aquilo que estava morto, aquela vara seca, floresce, tem vida. Deus reafirma o sacerdócio de Arão e resgata o propósito da tribo de Levi. É muito lindo, né? Capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a casa do seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos nem ele, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar.
para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas você e seus filhos atenderão ao sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar. E ao que estiver para dentro do véu, este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Eis que dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa, que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para seus filhos. Você deve comer essas coisas no lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isto será algo santo para você. Também isto será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor azeite do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu darei a você. Os primeiros frutos de tudo que houver da terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito das ovelhas, o primogênito da cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar. E a sua gordura você queimará em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será sua, assim como será o seu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas famílias, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço na tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu darei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem os filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, o melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro.
E vocês não levarão sobre si pecado, quando deles oferecerem o melhor, e não profanarem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Vamos quebrar com esse capítulo um paradigma, talvez, ou uma mentira que se insiste em contar nesse tempo, que todo pastor é ladrão. Durante muitos anos eu pensei isso também, não estou julgando quem pensa. Durante muitos anos, quando eu andava bem longe de Deus, era exatamente o que eu pensava. Mas essa é uma mentira. Deus aqui está preservando e dando dignidade àqueles que servem a sua casa. Sim, é verdade. Existem escândalos financeiros, existem escândalos sexuais, mas eu preciso dizer que eu acredito de todo o coração que essa é a minoria das minorias, que a grande parte das pessoas que servem a casa do Senhor, sacerdotes ou aqueles que estão ali a serviço, muitas vezes têm uma vida até sem o mínimo de dignidade, sem o alimento necessário para a sua família. Muitos estão voluntariamente sem receber nem um único real. Mas nós insistimos em olhar só para aqueles que aparecem na TV, aqueles que fazem parte de escândalos. E ainda nos deixamos contaminar com essas informações e nos afastamos de Deus. Deus está dizendo: leve o seu dízimo para o altar. Esse dízimo, essas entregas feitas no altar, vão abençoar a casa de Deus e aqueles que a servem. Porque é justo que alguém que dedica a sua vida, principalmente aqueles que não têm um trabalho secular, que não têm uma receita que venha de fora, que dedicam totalmente a sua vida para o serviço do Senhor, tenham dignidade, possam ter um carro na sua garagem, comida à sua mesa todos os dias, um plano de saúde. Pare com isso. Todas as vezes que você quer entregar alguma coisa no altar do Senhor, você pensa: vão roubar. Isso é uma mentira. E aí você pega esse dinheiro e coloca dentro do seu bolso, adivinha quem é que está roubando de Deus? Você mesmo, que não devolveu aquilo que Deus orienta. Ele não pede, porque ele não precisa. Ele não precisa dos nossos dízimos. Tudo isso aqui é feito para quebrantar o nosso coração, para que o dinheiro não tome conta do nosso coração, para que ele não seja o Senhor e que nós possamos devolver com alegria e contribuir para esse reino. Porque nós vamos precisar desse dinheiro para fazer missões, para ter um templo com ar-condicionado, para ter um banheiro limpo, para ter um pastor, um sacerdote, diáconos e outras pessoas ali a serviço do reino que garantam uma qualidade. Você prestou atenção aqui como Deus é exigente naquilo que é dele? E aí nós temos templos cheios de goteiras, paredes cheias de mofo, porque não temos dado aquilo que é a nossa obrigação, entregue aquilo que nós devemos entregar, para que a gente mantenha aquele templo do jeito que Deus gosta, e Ele já mostrou aqui como é que Ele gosta. Excelente, limpo, lindo, cheio de beleza, de cores. É isso que Deus quer. Quebre agora essa ideia, quebrante o seu coração, converta o seu bolso. Converta o seu bolso. Se alguém fizer algo errado com aquilo que você entrega na casa de Deus, é aquela pessoa que vai estar face a face diante de Deus e responderá pelos seus erros. É ela, não você. Amém?